E a palestra que eu vou dar para vocês é sobre realmente a introdução, o início de tudo, né? Não adianta a gente falar de investimento, de como você vai poder fazer o seu dinheiro render mais se você não faz sobrar dinheiro, né? Ou se você não faz mais dinheiro para isso acontecer, né? Então, o principal é o quê? O que é a educação financeira, né? A educação financeira, tá bom? A educação financeira é o quê? É você ter a noção de quanto você ganha, de quanto você tem de conta, mas principalmente saber utilizar a sua receita para fazer as compras e contas certas, né? Porque o que acontece muito hoje na população brasileira é que 80% da população é endividada, não, não pensando em contas que você está em dia, mas imagina que 80% é endividado em contas que ele está devendo para alguém, não consegue pagar. Então é muita coisa, né? E ao mesmo tempo, apenas 2% investe em algum lugar. Para ter uma ideia, eu estava vendo ontem uma reportagem de que 14% da população brasileira hoje faz aposta na internet, mas não investe. Então é muita gente jogando dinheiro no lixo, né? Já tem reportagem falando que as pessoas estão devendo para a empresa de tanto pedir vale para fazer jogo em aposta online. Ou Tigrinha, que agora tem essa famosa, e as apostas esportivas, né? Que agora onde você olha no esporte tem vários tipos, né? Bet, tem um monte aí. Então é você saber como utilizar o seu dinheiro, que é a principal forma de você fazer sobrar dinheiro e também ter ideias para fazer mais dinheiro. Muitas vezes a gente fala ganhar mais dinheiro, mas a ideia é fazer dinheiro, né? Quem ganha dinheiro são nossos filhos, que tem mesada, né? Que a gente está dando, né? A gente não está ganhando dinheiro aqui, nós estamos fazendo dinheiro. É uma troca de tempo, da nossa capacidade de trabalho, pelo dinheiro da empresa, do governo, no caso, né? Então, a educação financeira vai te fazer transformar essa visão. O que eu faço de melhor com o meu dinheiro? Para fazer essa mudança, a gente tem que ter uma mudança de crenças limitantes. Crenças limitantes estão em várias áreas da nossa vida. E ela acontece desde a nossa hereditariedade, que é aquilo que nossos pais vão ensinando e mostrando para a gente, mas também na parte financeira. E uma das principais que a gente pode ver é o quê? A maioria da população pensa que todo rico é bandido, a maioria dos ricos ficou rico porque enganou alguém, ou você ouviu de que você não era capaz de ficar rico porque na sua família nunca teve ninguém rico ou nunca teve ninguém próspero, e aquilo fica enraizado em você e faz o quê? Te bloqueia. Você nunca vai conseguir partir para o próximo passo, para o próximo nível, se você estiver bloqueado. Existem pessoas que ganham muito bem e não têm dinheiro. Então, às vezes a pessoa acha que é simplesmente pelo motivo de ganhar mal que falta, mas não. Tem muitos caras milionários que vivem em dívida, porque conforme ele ganha, ele gasta. Tem muita gente que ganha a nossa média de salário, que graças a Deus a gente está numa média razoável aqui no Brasil, e a pessoa não consegue guardar R$ 1. Porque às vezes ela tem na mente dela o quê? Nossa, a minha família, quando eu cresci, minha família era uma família pobre, faltavam as coisas, a gente não tinha isso que a gente tem hoje de oportunidade de compra. Então tudo aquilo que eu ganho, eu tenho que comprar alguma coisa, não posso guardar. E tem os mais antigos, que eram da época da inflação, de que você comprava um produto de manhã e à tarde já custava o dobro. Então não existia a lógica de guardar dinheiro, porque senão você ia perder dinheiro. E muitos idosos ainda fazem isso, né? Eles não têm essa noção de guardar e pensar em futuro, e isso vai passando o quê? De forma hereditária, vai passando para a gente. Primeiro passo, então, é a gente reverter essas crenças. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Ah, eu não posso ganhar dinheiro? Claro que pode. Mas a ideia é o quê? Como eu vou fazer mais dinheiro? O que eu tenho que aprender para melhorar isso? O que eu tenho que aprender para empreender e ganhar algo extra do que eu ganho aqui? Aqui a gente tem hora extra, mas a gente pode vender alguma coisa. A gente pode, de repente, arrumar outro emprego extra, fazer mais dinheiro. Para quê? Para pensar no futuro. Todo esse dinheiro que você faz hoje é pensando no seu futuro. Hoje a gente está bem, a gente está saudável. Na idade mais avançada é onde a gente vai precisar de mais dinheiro. Então, mude a mentalidade, comece a pensar, e não somente pensar, ter a certeza, né, que nós podemos. Nós temos a capacidade de ganhar mais, nós temos a capacidade de fazer mais dinheiro. A partir daí que você tem essa noção, de que você sabe que você pode se transformar, vem o orçamento familiar. Não adianta nada você ter a sua renda e não saber para onde o seu dinheiro vai. Através do orçamento familiar, você consegue gerir melhor todo o seu dinheiro. Porque você tem a noção exata de tudo aquilo que você ganha. De preferência, você coloca de forma separada, se tiver renda extra. Mas o principal é você também colocar os seus gastos. Aí você vai fazer o balanço da sua renda mensal, né? Muitas pessoas fazem até de forma semanal. A pessoa que é um pouco mais controlada, gosta de saber tudo certinho, ele coloca de forma semanal. É uma boa opção também.
E quando você tem o seu orçamento pronto, o que acontece na sua vida? O principal, você para de ter estresse com o seu dinheiro. Você para de receber o seu salário no quarto dia útil e seu dinheiro acabar no dia seguinte e você não saber para onde foi o seu dinheiro. Você para com aquela mentalidade de brigas porque, não, vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo. E agora o dinheiro acabou, o que a gente pode fazer? Então, o orçamento familiar ele traz para você uma tranquilidade com relação ao seu dinheiro. Existem passos aí para você criar o seu orçamento. Primeira coisa é você identificar o quanto você recebe. Esse passo a passo, a princípio, ele é um passo a passo não pensando se está ganhando muito, gastando muito, nada disso. A primeira parte é você identificar mesmo o que está acontecendo com a sua vida financeira. Primeira coisa, a receita, que é quanto você recebe. Identificou as receitas? Ok, está ótimo. Recebo isso todos os meses. Logo após, você tem que categorizar suas despesas. Despesas fixas, que é tudo aquilo que a gente é obrigado a pagar. Escola de filho, água, luz, telefone, aluguel para quem tem aluguel, parcela de carro, parcela de casa. Essas são as despesas fixas que você tem. Mas tem as variáveis também, que são aquelas que nos enganam, né, geralmente. A gente gasta numa Shein aqui, sem colocar na conta, ou está andando muito de carro de forma desnecessária, igual a gente tem fretado, a pessoa paga o fretado, ainda paga, vem 3, 4 vezes na semana, vem 2 vezes na semana de carro, mas está pagando fretado também, está vendo de carro por quê? Olha o dinheiro indo embora no combustível, na manutenção do carro. Restaurante, toda semana um lanche, toda semana uma pizza, é necessário toda semana? Além de acabar com a sua saúde financeira, também acaba com a sua saúde física, né? Toda semana comendo as porcariadas da vida, né? Depois disso você põe o quê? Despesas estão alinhadas? Quais são as despesas mais importantes? É nessa hora que a gente percebe o quê? Que muitas vezes o nosso dinheiro está indo para um lugar que não precisa. E aquilo que é prioridade, uma escola, um convênio, um curso diferente para você melhorar, e nessa prioridade você está deixando a desejar e está gastando com as futilidades. Tem que parar de gastar com as coisas fúteis em termos? Não, claro que não. Mas tem que saber dosar a situação e priorizar a sua vida. Se você consegue priorizar, num futuro em médio e longo prazo, você vai conseguir o quê? Aproveitar tudo aquilo que você se sacrificou para não aproveitar no início, mas daí você vai começar a aproveitar de forma consciente. De uma forma que não vai fazer falta. Que hoje, no gasto imediato, a gente gasta e aí depois no dia seguinte faz falta, no mês seguinte faz falta. Priorizando isso, você consegue ter aquela tranquilidade que o orçamento financeiro gera para você. E aqui que também é muito importante, você estando tudo priorizado, tudo priorizado já, definir suas metas, né? O que você quer para daqui o final do ano? O que você quer para esse mês até? São metas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo é agora, gente. Estou com o meu dinheiro, estou com a minha vida, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo na minha vida? O que eu quero para o mês que vem? Mês que vem tem alguma coisa planejada para mim? Eu tenho um passeio planejado? Eu tenho programado uma forma de fazer uma renda extra? Não, não tenho programado nada. E aí, como é que vai ser? Diz a frase do Alice no País das Maravilhas, de que quem não tem o caminho para que quer seguir, quem não tem a meta almejada, qualquer caminho serve. E geralmente esse caminho que vai servir para você vai ser o pior caminho, você não sabe para onde você quer ir. Metas são importantes e cumprir as metas são importantes. Mas tem que ser uma meta clara, né? Não adianta a gente agora, estamos aqui trabalhando, não guardamos nenhum dinheiro e eu vou falar que no final do ano eu quero ter 500 mil guardado. Aí eu vou me frustrar, porque eu não vou conseguir. Tem que ser algo claro. Dentro do meu orçamento, o que eu consigo até o final do ano. Né? Consigo até o final do ano, deixar guardado, começar a investir e deixar guardado 10, 15 mil. Beleza. E daqui 4, 5 anos, o que eu consigo? Médio prazo. Opa, já consigo melhorar isso aí. E no meu futuro, como é que está a minha aposentadoria? Eu tenho algo a mais além do INSS? Eu tenho algo a mais além da aposentadoria estatutária? Não tenho. Nossa, então vou depender de uma renda só para sobreviver lá na frente? Como é que vai ser? É o plano de hoje. São as metas de hoje pensando no futuro. Aqui a parte que ninguém gosta muito, que para lá dar certo, não pode ter dívida. Não são contas, né? Porque a gente fala, às vezes a pessoa pensa em dívida e pensa como se fossem contas, né? E as contas nós temos diariamente, tem que ter. São contas obrigatórias, são contas que a gente faz para adquirir algum bem, algum objeto, relógio, celular, a gente vai trocando. A questão são as dívidas que estão em débito. E você tem que categorizar. Está devendo? Está muito grande aquelas contas de cartão de crédito, estão muito altas as contas aleatórias, conta em mercado que a gente tem, conta em mercadinho, às vezes você tem
As bijuterias que você compra com alguém, está marcado, você tem que acabar. Você tem que planejar de uma forma que você consiga fazer esses pagamentos, principalmente à vista. Ou no máximo você tenha o cartão de crédito programado para isso e uma meta de pagamento para o cartão de crédito. Senão você vai dentro do seu limite. Hoje os bancos eles colocam limites infinitos para a gente. Então você começar a usar um pouquinho cada mês, você vai olhar lá, você tem um limite maior. Às vezes limite 4, 5 vezes o seu salário está lá. Entendeu? E a pessoa, infelizmente, agrega aquilo na renda, que a gente estava conversando, e vai gastando. Então é necessário a gente priorizar. Está em dívida com alguma conta em atraso, priorizar o quê? Priorizar as contas com maior taxa de juros. Então você vai enumerar, igual a gente faz com orçamento, você faz lá uma planilha, lá, mesmo que for manual, sobre suas dívidas. Tudo que você deve, cartão de crédito, conta para as pessoas, deve dinheiro para alguém, colocando ali. O que está cobrando mais juros por causa do atraso? Geralmente vai ser cartão de crédito e banco. Se você está devendo para o banco um empréstimo pessoal ou no cheque especial e cartão de crédito, esse é o que vai acabar com a sua vida, não tem jeito. Colocando todas as contas, hora da negociação. Cria o cronograma de pagamento e começa a negociar com os seus credores. Negociou, não negocie nada que você não possa pagar. Muita gente fala que vai negociar só para limpar o nome, né? Porque quando o acordo é feito, eles são obrigados a tirar o seu nome lá do SPC ou de outra entidade de protesto aí, né? Mas depois vai lá e faz de novo porque não conseguiu pagar. Aí aumentou os juros. Aí o banco vem e acaba mais ainda com você. Então, nessa identificação das dívidas e no cronograma, nesse cronograma vai estar lá naquele seu orçamento, pagamento de dívidas, quanto eu posso pagar de dívida por mês? X. Então, tudo que você programar para pagar tem que estar dentro daquele X. E conforme for pagando as de juros mais altos e as mais altas, vai passando para a próxima. Renegociou alguma dívida que o cara deu aquele desconto absurdo e tem o dinheiro lá sobrando legal, já paga, vai quitando as mais baixas também. Mas prioriza sempre as de juros mais altos. E importante nesse processo de pagamento de dívida, de organização, que a gente comemore um pouco aí. Porque senão você fica naquela vida só de pagar contas, que nesse início, quando quem está devendo a vida mais ou menos é só isso, né? Recebe e paga a conta. Aí você desanima até de trabalhar, desanima de tentar conquistar as coisas, porque é uma vida sem propósito, né? Você trabalha e paga conta, trabalha e paga conta. Nesses meio termos você faz o quê? Faz uma conquista. Pô, você conseguiu, no seu orçamento, você conseguiu programar o pagamento, programar um dinheiro guardado, tá tudo certinho. Pega um final de semana, vai passear. Nossa, agora que eu estou tudo organizado na minha vida financeira, eu consigo fazer um passeio. Não um passeio para se endividar, mas um passeio que você conseguiu fazer com a família. Vai num restaurante legal. Coloque em você a sensação de merecimento, que é uma das crenças que a gente tem também. Mano. A gente tem muitas crenças de não merecimento. Porque as coisas às vezes não acontecem, você acha que não é capaz e você não coloca isso em você. Nossa, eu não posso ir nesse restaurante porque eu nunca vim aqui, não tenho dinheiro para isso. Nossa, eu não posso viajar lá porque lá só vai gente rica. E hoje a gente sabe que não é verdade. A gente pode. Programando, a gente pode tudo. Então, identifique dívidas, faça o cronograma de pagamento e comemore. Aproveite os momentos que você teve essa vitória. Pô, quitou uma dívida que era uma dívida que você achava impagável. A alegria, você tem que comemorar isso. Você está saindo daquela fase ruim da sua vida. E a estratégia, então, é essa que a gente estava falando. Priorizar com os juros mais altos, negociar com os credores aquilo que cabe dentro do seu orçamento. Não cabe, gente. Esquece, não faz. Vai chegar uma hora, o banco ele vai ligar para você e vai dar algo melhor. O que importa para eles é receberem. Eu falo por mim, que eu já tive. Eu era um cara devedor. Na adolescência a gente faz muita besteira, né? Então eu era um cara devedor. E antes de eu casar, eu estou casado há 13 anos. Antes de eu casar, eu devia, na época, imagina, 13 anos atrás, eu devia tipo 20 mil reais. Da onde? Nem imagina, eu ganhava R$ 1.000 na época. Como é que eu devia 20? Eu era vendedor. Você não sabe. Era um total descontrole. E quando eu fui casar, eu determinei que eu ia pagar minhas contas. Eu não podia casar daquele jeito. Não ia conquistar nada com a Juliana, né? Minha esposa, não ia conquistar nada. Aonde eu consegui ligar, negociei, teve um acordo bom, estava pagando. E nesse momento que você começa a pagar, os bancos sabem que você está pagando. Aí eles começam a entrar em contato com você. E vieram oportunidades muito boas mesmo. Aí dos 15, 20 mil que eu devia, eu acho que com 3 mil reais eu paguei tudo. Então, espera um momento, o banco vai correr atrás de você. Você consegue negociar? Não é bom a gente ficar devendo, a gente se sente mal. Consegue negociar? Vai lá e negocia. Mas não adianta você entrar em negociação que você não vai pagar. Então, sempre negociação que você consiga pagar. Você fez um planejamento e você percebeu que sobrou um legal dinheiro antes de você pagar as contas.
Vale a pena, de repente, você fazer o quê? Juntar todas as suas contas. Hoje a gente tem a facilidade do consignado, que é a taxa de juros mais baixa que tem. De repente você consegue juntar as contas, faz um consignado e quita tudo. O consignado você consegue uma taxa baixa, vai descontando do seu salário, mas o importante é o quê? Quitou tudo, não cai na besteira de começar tudo de novo. A educação tem que estar aqui, a educação financeira. Estou pagando minhas contas para ter uma nova fase, uma nova vida. Essa é uma boa opção para quem ainda está com o nome limpo, né, vamos dizer assim, e consegue fazer essa consolidação de dívidas. Muitas vezes vale a pena. E o plano de pagamento realista, né, que nem está ali, para você não entrar em mais roubadas financeiras na sua vida. Pagou tudo? A gente vai para os investimentos. Não adianta querer investir se eu estou devendo. Nada que eu coloque, nenhum recurso que eu coloque em investimento vai valer os juros que eu estou pagando de dívida. Nada. Não existe. Essas pirâmides que falam, os golpes existem, né? 18% ao mês, 20% ao mês. Isso existe um monte, mas é mentira. A média de renda que você vai conseguir numa boa aplicação variável, que é só numa fase mais avançada, vai ser 15% ao ano, dividendos, não existe milagre. Todo investimento é questão de tempo. Começa hoje para pegar lá no futuro os frutos. É plantar hoje para colher no futuro. E aqui a gente tem que entender um conceito de investimento diferente do conceito de poupança. Poupar é guardar dinheiro para agora. A ideia do poupar nesse momento é o quê? Está tudo em ordem? Então eu vou poupar para fazer a minha reserva de emergência. Para quando eu tiver uma situação que acontece inesperada na minha vida, eu não vou pegar empréstimo, eu vou tirar da minha reserva. Geralmente, no nosso caso, uma reserva adequada é você pegar lá o seu orçamento, ver quanto você gasta mensalmente, das contas fixas, das contas que você tem lá já ajustadas. No nosso caso, que a gente tem um emprego fixo, né? Dificilmente a gente é mandado embora. Então, a gente faz o quê? 6 meses daquilo que eu gasto, eu vou deixar guardado. Não vai conseguir do dia para a noite fazer esse acúmulo de capital. Mas durante o ano você estabelece quanto que eu preciso guardar todo mês para ter esse valor guardado e não mexer nele de jeito nenhum. Essa é a reserva de emergência. Eu preciso de 20 mil. Divide lá os 20 mil de acordo com o seu orçamento, quanto você pode colocar por mês, e todo mês você vai colocar naquela conta. A conta do poupar não é a poupança, tá? A poupança é o pior investimento que existe. Na verdade, você está perdendo dinheiro. A conta do poupar você vai pegar Tesouro Direto, da Caixa Selic, que é um dos mais seguros do Brasil, vai pegar CDBs de bancos bons, que também pagam igual a taxa Selic, e todos esses têm a liquidez diária, que é o que precisa entender para poder resgatar o dinheiro do dia seguinte. Porque imprevisto acontece do dia para a noite, então você não pode estar com o seu dinheiro guardado num lugar que você não possa retirar. Tem tipos de investimentos que você tem prazo para retirada. Então você vai procurar sempre rendimentos de 100% do CDI, é o mínimo, que é o que é a taxa de juros anual aqui do Brasil hoje, né? Que rege o Brasil. E aí você tem Tesouro Direto, você tem CDB, você tem as caixinhas do Nubank, agora o Banco Inter também tem lá um porquinho que você consegue dividir suas contas. E ali você coloca a sua reserva de emergência. Ali você está investindo? Não. Ali você não está esperando que aquele dinheiro multiplique. Ali você está esperando que aquele dinheiro ganhe da inflação para você não perder e poder usar a qualquer momento. Fez isso, aí vem para os investimentos. O investimento, sim. Você vai buscar a médio e longo prazo, pensando lá no futuro. No investimento você vai colocar em CDBs também que existem, que são de médio prazo, de 3, 5 anos. Geralmente eles têm um rendimento maior. Isso para quem é uma pessoa que não quer sentir aquela variação do dinheiro subindo e descendo de valor. Aprendi bem, aprendi a investir, estudei bastante. Aí eu posso ir lá para a Bolsa de Valores. E daí aqui no Renda Fixa você vai priorizar a sua reserva de emergência. E para fazer o seu dinheiro render mais, você pode ir na Bolsa de Valores. É um outro assunto mais complexo, mas que é o que, na verdade? Você compra ações, você está comprando pedaços de empresa. Essa empresa, uma empresa sólida que você escolhe, ela vai ter lucro e ela vai aumentar o patrimônio e aumenta de valor no mercado. A partir daí, todos os meses, praticamente, ele te dá uma parte desse lucro e a sua ação, aquele pedacinho que você comprou, também vai subindo de valor. Só que tem uma variante nesse que é o mercado imobiliário, o mercado mobiliário, né? Ele vai oscilando de acordo com a economia, de acordo com a política. Então aqui você tem que pensar sempre reserva de emergência ou sou uma pessoa mais conservadora, tenho medo e não quero ver o meu dinheiro diminuindo de valor. Foca aqui na renda fixa.
Tem renda fixa imediata, tem renda fixa a médio prazo, também tem renda fixa longo prazo. A partir daqui, pô, quero arriscar um pouquinho, quero sentir um pouquinho. Devagarinho vai colocando uma porcentagem em ações, fundos de investimentos. A diferença do fundo de investimento é que alguém está tomando conta do seu dinheiro. Você vai lá, o fundo de investimento é um aglomerado de ações que uma determinada corretora faz a compra e você paga o dinheiro, ela cobra uma taxa de performance e e ela está trabalhando com o seu dinheiro. Você não precisa ficar olhando toda hora. Mas tem que tomar cuidado porque também tem charlatões no meio do caminho. Aqui você pode aprender, você pode sentir o mercado. Existem ações, existem fundos imobiliários, que é você comprar pedaços de imóveis. Mercado Livre, por exemplo, ele não tem nenhum prédio que ele tem de estoque é dele. Todos os prédios são de empresas de fundos imobiliários, eles compram, constroem, alugam, e esse aluguel ele distribui também uma parte para todo mundo que compra aquele pedacinho. E aqui, hoje tem a vantagem do quê, por exemplo? Renda fixa, com R$ 40 você já consegue investir. No Nubank, no Inter, com R$ 1 você já põe dinheiro lá. Ações, tem ações de 10, 12 reais, 4 reais, fundos imobiliários de 10 reais. Então, aquela história de antigamente que só rico conseguia investir, acabou. Hoje, se você estudar, você também consegue investir. Essa parte você está pensando o quê? Ações e fundos de investimentos? Futuro. Então, você está pensando daqui 5 anos, aposentadoria daqui 10 anos, o valor que eles te devolvem, né, em dividendos, você vai lá e você compra mais da mesma ação, mais do mesmo fundo imobiliário, e vai fazendo aquilo gerar bola de neve, que o pessoal fala, que é através dos juros compostos. Essa diversificação de investimentos é mais ou menos fazer a primeira etapa. Você tem uma porção em renda fixa, uma porção em ações, uma porção em fundo imobiliário. E dentro das ações tem várias empresas diferentes, então você varia um pouco de tipo de empresa, para que se uma empresa de varejo está mais baixa, aí você tem uma empresa de tecnologia que está melhor. Então sua carteira vai estar sempre mais equilibrada. Também é uma parte de estudo posterior, mas é legal saber por quê? Porque tem opções para a gente fazer as coisas, investir nosso dinheiro, que vão render mais e que também são seguras. Existe a variação, existe um certo risco maior que a renda fixa? Existe. Mas quando você estuda e pega as empresas consolidadas, tem empresa no Brasil que tem mais de 100 anos e faz parte da Bolsa de Valores. Tem empresa no Brasil de 100, 50 anos. Pô, são empresas sólidas no Brasil. Olha quantas coisas que já aconteceram no Brasil da parte política e econômica, ela está lá. Firme e forte, dando lucro. Então dá para a gente investir, mesmo não sendo milionário, não sendo rico. E aqui a gente vai concluir de que diante de tudo isso, o que a gente tem que pensar? Que é possível a gente fazer a diferença na nossa vida e junto com a nossa vida a gente faz a diferença de quem está do nosso lado, né? Que a minha vida financeira não é só minha, né? É de todo mundo que vive junto comigo, é de todo mundo que trabalha comigo, porque se eu estou uma pessoa endividada, eu venho trabalhar de mau humor, eu não trabalho de forma correta, eu não consigo render aquilo que eu posso render. Importante é frisar que para fazer isso aqui você tem o quê? O primeiro passo é querer. Às vezes a pessoa é muito consumista, às vezes a pessoa não consegue guardar e é difícil fazer essa mudança de vida. É difícil pra caramba. Porque tudo tá aí pra gente gastar, né? A gente abre o Instagram, tá lá, propaganda. Aí a gente tem um celular, daqui a pouco já manda, ó, celular novo para você trocar. A pessoa faz consórcio, faz agora financiamento de celular constante, né? A gente vai trocando todo ano. Esse é o consumismo que foi gerado e criado na gente. Por quê? Porque a gente não tem educação financeira desde a base. Hoje estão colocando nas escolas educação financeira. Aqui o governador aqui já aprovou e nas escolas particulares já está tendo já educação financeira para criança, para ele poder entender valor de dinheiro. Não é somente número, é o valor mesmo. O valor é diferente do número, né? O que o dinheiro vale para você? O que você faria se você tivesse muito dinheiro? Se o pensamento for, eu gastaria, pronto, já não vai ter. Você não vai conseguir acumular. Não, eu melhoraria. Se eu ajudo alguém hoje e se eu tiver mais dinheiro, vai acontecer o quê? Eu vou ajudar mais ainda. Uma das crenças que a pessoa tem é que o dinheiro é o mal da humanidade. É mentira. O mal é o homem. Existem pessoas que são pobres e hoje elas têm capacidade, mesmo não tendo dinheiro, de ajudar muitas pessoas. Se essa pessoa consegue ter recurso, o que ela vai ajudar de pessoas vai ser infinitamente maior. Ao mesmo tempo, existem pessoas que não têm nada, são orgulhosos, são arrogantes, não ajudam ninguém. O que vai acontecer se essa pessoa tiver dinheiro? Vai pisar em todo mundo que estiver pela frente dela. Vai pisar em todo mundo. Então não é o dinheiro que faz a pessoa. O dinheiro vai potencializar o que a pessoa é.
E nós queremos ser o quê? Queremos ser prósperos. Prósperos financeiramente? Também. Mas eu quero ser próspero financeiro, eu quero ser próspero na minha saúde, quero ter uma prosperidade familiar, prosperidade espiritual, aprender cada vez mais as coisas, para quem crê em Deus, né? Aprender mais as coisas de Deus, aprender mais as coisas do universo, para quem crê em outras coisas, né? Mas é importante você querer prosperar de forma completa, porque só assim a gente vai ser capaz de fazer algo a mais com aquilo que nós temos. Então faça, construa a vida financeira, faça isso de forma saudável, sustentável. No seu plano de ação, por exemplo, coloca a meta, porque é importante. Mas de repente você, naquele mês você acabou passando, não fica desesperado com você mesmo. Você não falhou. Você está no processo de melhora. A vida é um processo. A vida não é algo imediato, que você aperta o botão, acende a luz e tudo mudou. É um processo. Então faça da sua vida financeira um processo de melhora. Se você identificou alguma coisa que você já faz na sua casa, que você já faz ali na sua planilha, de repente você tem, dá para mudar? Muda. Começa a mudar passo a passo. Começa a identificar suas despesas, começa a identificar suas dívidas, começa a identificar suas receitas, vê aquilo que você faz de melhor fora aqui do hospital para ver se você não consegue fazer mais dinheiro com isso. O fazer mais dinheiro, às vezes você está pensando em fazer mais dinheiro e esse seu fazer está ajudando alguém. Então não é só algo que você faz de melhor para você está fazendo melhor para os outros também e ganhando com isso e pensando no seu futuro. Certo? Eu vou no começo, a gente senta e vê metas, qual é a meta da pessoa, a primeira parte. Qual é a sua meta de vida? O que você quer agora, daqui, igual a gente estava falando, agora, 4, 5 anos e futuro. Então a gente vai estabelecer metas, vai ver o que atrapalha essa pessoa de progredir, né? De conseguir essas coisas. Aí depois a gente vai fazer o quê? Aí coloca o passo a passo ali. Quanto você ganha, quanto você deve, qual é o seu custo fixo, o custo variável, da onde vem sua receita, de um lugar só, de vários lugares. Aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue. Aí, essa parte eu vou fazer o passo a passo com a pessoa, na verdade. Aí eu vou começar a fazer o quê? A organizar, ela passa para minhas contas e eu vou organizar todas as contas dela. Do cartão de crédito, ela passa o extrato, por exemplo. Eu não quero saber a fatura do cartão. A gente tem que saber o que você comprou no cartão. Aí você vai ver se a fatura está R$1.000, R$2.000, mas do quê? Não sei. Aí você olha lá, mas o que é isso aqui? Aí você olha o outro Mercado Livre, que é o que a gente costuma mais comprar, né? Que parcela com facilidade, entrega grátis, tal, essas coisas. Exatamente. Exato. Exato. Foi aonde? Quem que é isso aqui? Depois o nome fantasia você nem sabe onde está. Então colocar ali, ó, colocar no papel as contas mesmo, quantas parcelas faltam. Então eu faço essa anamnese ali, né? O que você quer, sua meta, como que foi, coloca receitas e despesas, e aí eu ajudo a organizar aquilo lá. Ó, a partir de hoje a gente tem que parar com isso, para com todas as contas, quanto que pode sobrar aqui, está sobrando tanto, então agora a gente vai preparar sua reserva de emergência. Até chegar na parte do investimento, mas no investimento eu vou focar mais com a pessoa onde? Mais na reserva de emergência, para a pessoa poder deslanchar. E depois, se quiser daí trabalhar um pouco mais em ações, trabalhar em fundo de investimento, trabalhar em fundos imobiliários, eu até vou fazer, mas então esse é passo a passo. Desde o comecinho ali, da história da pessoa, até estar sobrando dinheiro. E, se possível, ensinando a pessoa a fazer mais dinheiro. Se ela tiver alguma capacidade legal ali de começar a gerar outras rendas, gerar outras rendas.